O milionário barbeiro paralisa ao ver a mendiga negra cortando o cabelo do filho com lâmina velha. Era uma manhã quente na pequena cidade de São Bento. Rafael, o barbeiro milionário, dono da famosa barbearia O Cortador de Ouro, estava em seu luxuoso carro, cruzando a rua de paralelepípedos. Brilhava como um sócio do sol, enquanto seu filho, Miguel, de 6 anos, estava ao seu lado, divertido com o som das buzinas e das crianças brincando na calçada. Mas, de repente, Rafael avistou uma cena que paralisou seu coração. Uma mulher com cabelos embaralhados e roupas puídas estava cortando o cabelo de uma criança com uma lâmina velha, enferrujada, encostada em um barranco. A mendiga, de pele negra e olhos tristes, não parecia se importar com o que os outros pensavam. As pessoas passavam, algumas com expressões de desprezo, outras com pena, mas para Rafael, tudo parou ali. O peito dele apertou. Lembrou da infância difícil que teve. Miguel olhou para o pai, confuso, enquanto a lâmina cortava com precisão. Rafael podia sentir as murmurações ao redor. Essa mulher, diziam, não presta. Mas a verdade é que ele sentia uma conexão inexplicável com aquela fogueira de solidão. Aquela mulher que ousava desafiar a sociedade com seu ato ousado de cortar cabelos, mesmo sem as ferramentas apropriadas. Rafael sentiu um nó na garganta. O que ele faria? A fama e a riqueza estavam ao seu alcance, mas havia algo muito maior ali. Algo que fazia seu coração pulsar mais rápido. Ele travou a batalha interna. Querer ajudar, mas temer o julgamento dos outros. Então, como que guiado por uma força maior, decidiu parar o carro. A tensão no ar era palpável. A cidade aplaudiria ou condenaria sua atitude. Com passos hesitantes, se aproximou de Luna, a mendiga. O olhar dela foi como um soco no estômago. Ele viu ali a resistência, a dor e um pedaço de seu próprio futuro. Enquanto se aproximava, Rafael quase não ouviu as palavras dela. Mas havia um brilho nos olhos de Luna, algo que o atraía, um mistério que o fascinava. Ao lhe oferecer ajuda, ela sorriu um sorriso triste, como se conhecesse detalhes de sua vida que ele mesmo ignorava. E antes que pudesse processar tudo isso, um vulto conhecido surgiu nas sombras. Era seu rival, Caio, um empresário implacável, que sempre desejou desmantelar a imagem perfeita que Rafael construiu com tanto esforço. Ele capturou a cena em seu smartphone, planejando noticiar mais tarde, pronto para criar um espetáculo de escândalo. O coração de Rafael estava em guerra. De um lado, a ambição por manter sua imagem intacta. Do outro, a vontade de ser humano, de deixar o dia a dia do dinheiro de lado e ser o homem que sonhara ser na infância. Em meio a murmúrios intrigantes e olhares enviesados, seu pensamento flutuava entre os dois mundos. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava em um turbilhão de emoções. As vozes ao redor pareciam distantes, como se um túnel o isolasse daquele momento. Ele olhou de novo para Luna, tentando desvendar o mistério atrás de seu olhar. Mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, um grito ecoou pela rua, cortando a tensão no ar. Era Miguel. O menino que até então observava tudo com curiosidade, agora estava paralisado, com os olhos arregalados, apontando com medo para a esquina. Rafael virou a cabeça e viu um homem encapuzado surgindo do nada, correndo em direção a eles. As pessoas começaram a gritar, empurrando-se para trás, como se um lobo tivesse entrado no meio.
O homem segurava algo reluzente na mão, e Rafael sentiu uma onda de pânico. Um assalto? A espinha dele gelou. Ele queria proteger Miguel, queria correr, mas estava paralisado, exatamente como os outros. Então, enquanto a cena parecia se desenrolar em câmera lenta, o homem desviou rapidamente. E um movimento brusco puxou a lâmina da mão de Luna, a velha lâmina que ela usava para cortar o cabelo. O olhar de medo da mendiga se transformou em uma expressão de desespero. Rafael não podia acreditar no que estava acontecendo. "Saia daí!" ele gritou para Miguel, que ainda estava parado. Depois se voltou para a mulher. "Luna, cuidado! Mais uma vez, atenção!" O homem gritou algo que Rafael não conseguiu entender. Mas o desespero ali, borbulhando no ar, era palpável. O que estava por trás daquela cena? Por que ele estava atacando Luna? A cidade parecia ter se transformado em um círculo de caos. O coração de Rafael batia forte e a adrenalina percorria seu corpo. E então, como se o tempo tivesse parado, Luna se jogou para frente, armando-se com a lâmina que estava no chão. A cena poderia ter se desenrolado em um filme de ação, mas era horrivelmente real. O homem parou, atônito, e Rafael percebeu que nem tudo era o que parecia. Luna encarou o homem e, surpreendentemente, ele hesitou, como se soubesse algo que Rafael não sabia. Era um momento de pura eletricidade, e quando os olhares dos dois se cruzaram, algo mudou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem retirou uma máscara, revelando alguém que Rafael nunca esperaria ver ali. Era Caio, o rival que sempre tentou desmantelar sua imagem. O coração de Rafael caiu. Aquela cena, com a lâmina e a mendiga, era parte de um plano? Um truque? Ele estava tentando arruinar não só a reputação de Rafael, mas também manchar a vida daquela mulher. Miguel, ainda em choque, começou a chorar. Rafael se virou e o tempo parecia correr novamente. Ele precisava proteger seu filho. Um misto de raiva e confusão tomou conta dele. "Saia daqui, Miguel!" ele gritou. Mas antes que pudesse proteger o filho, Caio já estava dando ordens para as seguranças que ele tinha escondido na multidão. As palavras emudeceram todos ao redor. Murmúrios de descrença misturavam-se ao desespero. Luna, com a lâmina em punho, olhou para Rafael. "Eu não sou quem você pensa que sou", ela murmurou com uma voz embargada. Rafael franziu a testa, confuso, a mente trabalhando a mil. O que ela queria dizer? O que significava aquilo? E enquanto as luzes da cidade piscavam ao fundo e as pessoas se afastavam apressadas da cena, Rafael percebeu que as sombras do seu passado estavam prestes a se revelar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. A luta entre a fama e a humanidade estava apenas começando. O que estava oculto em Luna? Que segredos ela guardava? E, acima de tudo, o que significava essa nova reviravolta para Rafael e seu filho? Rafael ainda estava atordoado. A cena diante dele parecia um pesadelo. Luna, com a lâmina na mão, encarava Caio, o homem que sempre esteve em seu caminho. A tensão no ar era palpável. Miguel chorava, e todos ao redor observavam com os olhares fixos e sussurros nervosos. E então, tudo desmoronou. "Você não sabe com que está lidando, mendiga." Caio disparou, risada debochada escapando de seus lábios. "Esse espetáculo todo foi para você, Rafael, para que você veja até onde eu posso chegar." Rafael sentiu um frio no estômago. O que isso significava? Ele não tinha certeza do que Caio estava implicando, mas o tom dele soava ameaçador. O olhar de Luna se endureceu e as palavras dela saíram como uma flecha. "Você não entende, Caio. Isso não é sobre nós. Nunca foi." Rafael piscou,
a mente confusa. O que eles estavam insinuando? E então, como se uma bomba tivesse estourado, Luna acrescentou: é mais profundo do que você imagina. Ele não é o verdadeiro vilão aqui. Nesse instante, um vento repentino agitou os cabelos de todos. O olhar de Luna se transformou. Ela hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Os murmúrios da multidão aumentaram, cada pessoa tentando colocar uma peça no quebra-cabeça. Rafael sentiu um nó na garganta, e Miguel parou de chorar, assustado, mas intrigado. Quem é você? Rafael perguntou, a voz falhando. Luna olhou nos olhos dele, e por um segundo, tudo ao redor desapareceu. Eu sou parte da sua história. As palavras dela saíram como um sussurro, mas ressoaram em Rafael como um trovão. Não, isso não faz sentido. Ele gritou, a adrenalina pulsando. Você está falando como se já tivesse estado na minha vida. E enquanto dizia isso, uma onda de lembranças surgia em sua mente. Rostos de outros tempos que ele tentava esquecer. Ele não sabia que ele tinha uma história com ela. Caio, sentindo a fraqueza que permeava o ar, sorriu de canto, cada vez mais satisfeito. Está vendo, Rafael? Um passado mais sujo do que você pensava. Você sempre foi cego para a verdade. Ele levantou a mão e os seguranças começaram a se mover, cercando Rafael e Miguel. O pânico subiu. Agora ele não só tinha que proteger seu filho, mas também descobrir o que estava acontecendo. Luna, o que você quer dizer com isso? O que você sabe? Rafael implorou, sentindo seu coração disparar. Ele dava passos atrás, puxando Miguel em direção a si, o garoto se aninhando em sua perna. Rafael, escute! A voz de Luna era como um grito de socorro em meio ao caos. Eu sou mais do que uma mendiga. Você precisa entender que você e eu somos ligados por algo que você nunca soube. Mentira! Caio gritou, mais enfurecido. Você só quer distrair Rafael, é isso que você faz. E ele entrou na frente, numa postura desafiadora, pronto para avançar. Mas Rafael não se movia. Ele estava preso, as informações girando na cabeça, e a única coisa clara eram os olhos de Luna, que ferviam de emoção. E então, em um movimento inesperado, Luna abaixou a lâmina. A multidão segurou a respiração, esperando a próxima jogada. O que eu sei pode destruir tudo o que você é, Rafael. Você precisa decidir se vale a pena conhecer a verdade. Rafael estava dividido. O peso da revelação pairava. E enquanto Caio ria, confiante em seu controle, ele percebeu que o real jogo estava apenas começando. Em meio ao tumulto, Rafael olhou para Miguel, que estava tão confuso quanto ele. O que ele faria agora? Abriria a porta para segredos enterrados ou se manteria cego e seguro em sua bolha de sucesso? A tensão se acelerou quando Caio fez um movimento brusco e o clima mudou novamente. Em meio ao caos, uma sirene de polícia ecoou ao longe, cortando a atmosfera como uma faca afiada. Precisavam decidir rápido. E naquele momento, Rafael percebeu que seu mundo estava prestes a colidir com um passado que ele nunca soube que existia. Rafael estava dividido. A adrenalina pulsava em seu corpo, e cada respiração parecia um desafio. O olhar de Luna fixo em seus olhos, as palavras dela soando como com um eco distante. Quem é você? Ele não conseguia desvendar o mistério. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, uma explosão de gritos cortou o ar. A sirene da polícia se aproximava, e a tensão na multidão atingiu um pico. Caio percebeu. Miguel, ainda segurado pelo pai, olhava para os dois, a confusão deixando seus olhos brilhantes.
Pai, o que está acontecendo? A vozinha dele soou baixa, mas cheia de medo. Uma pergunta que Rafael não conseguia responder. Ele queria protegê-lo, mas a verdade parecia estar prestes a se revelar de forma inquietante. Luna, o que você sabe? Rafael não podia simplesmente esperar. Ele precisava de respostas. A mendiga olhou para ele, uma mistura de dor e determinação em seu olhar. Rafael, meu filho. E ao pronunciar aquelas palavras, de repente, a atmosfera mudou. O tempo pareceu congelar. A multidão murchou, e Rafael deu um passo para trás, sentindo seu coração disparar. O que ela queria dizer com meu filho? A expressão no rosto de Caio transformou-se. A raiva se misturou com um tipo de satisfação ao ver o desconforto crescente. E então, como um destino cruel, Luna continuou. Eu sou a mãe que você nunca conheceu. As palavras, mais pesadas do que o ar quente da manhã, caíram como uma pedra no chão. Rafael congelou. O mundo ao seu redor ficou em silêncio. Como? Ele não acreditava. Tudo o que ele sabia parecia desmoronar. A multidão, antes intrigada, agora murmurava, confusa. Caio soltou uma risada que ecoou pelo beco. Eu sempre soube que você tinha um passado sujo. E isso será sua ruína, Rafael. Ele avançou, como um predador em um golpe final. Rafael mal pôde reagir. A luz do sol parecia fugir, e tudo o que ele conseguia ouvir eram os batimentos do seu coração, rápidos como um tambor. Ele olhou para Miguel, que estava petrificado, os olhos cheios de medo e confusão. E então uma onda de raiva tomou conta dele. Cala a boca, Caio! Ele gritou, mas sua voz estava embargada. O que estava acontecendo era maior do que ele poderia entender. Rafael encarou Luna, buscando um fio de lógica naquelas palavras devastadoras. Dash, você não pode. É impossível. Eu sou sua mãe. A voz dela gela o ar à sua volta. Mas como isso seria possível? Como ela poderia ter estado presente em sua vida e ele não sabia? O pânico tomou conta dele novamente. Miguel começou a chorar e Rafael se apressou a confortá-lo, enquanto tudo ao redor parecia um pesadelo em movimento. A multidão agora estava em alvoroço, algumas pessoas gravitando ao redor, tentando entender, enquanto outras pareciam ter perdido o interesse e se afastavam. Mas como? Ele não conseguiu conter a incredulidade. Você deixou eu achar que você era só uma mendiga. Eu não fui o que você pensou. Luna insistiu, sua voz tremendo. Eu fui forçada a ficar longe. Mas agora, eu preciso de você. E não só por mim, mas por nosso filho. A revelação o atingiu com a força de um furacão. Rafael olhou em volta, procurando qualquer sinal de apoio em um mundo que agora parecia estranho. E mesmo no meio do caos, mesmo com os passos da polícia se aproximando, havia algo mais se desenrolando. E no auge da confusão, enquanto Caio preparava o golpe final, uma segunda explosão de gritos ecoou. Desta vez, um carro da polícia entrou em cena. As luzes piscavam e homens uniformizados começaram a sair do veículo. Desçam todos ao chão. Uma voz forte ressoou e a cena se intensificou. Rafael se virou para Luna, sem saber se a verdade sobre ela era um presente ou uma maldição. E enquanto o caos se instalava, ele se viu diante de uma escolha: descobrir mais sobre essa mulher que o chamava de filho
ou proteger Miguel da escuridão que se aproximava. Dentro dele, uma batalha se formou. Ele estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. O que significa ser mãe? O que significa ser filho em meio a segredos tão profundos? O que está acontecendo realmente? A verdade estava mais próxima, mas o que ela custaria? Rafael estava dividido. A adrenalina pulsava em seu corpo, e cada respiração parecia um desafio. O olhar de Luna fixo em seus olhos, as palavras dela soando como um eco distante. Quem é você? Ele não conseguia desvendar o mistério. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, uma explosão de gritos cortou o ar. A sirene da polícia se aproximava e a tensão na multidão atingiu um pico. Caio, percebendo que as coisas estavam saindo do controle, insistiu. Você não vai tirar essa mulher daqui. Isso é um show. E você está no centro dele, Rafael. E com um movimento rápido, ele se virou para os seguranças, que estavam prontos para agir. Os olhares se fixaram nela, todos aguardando o que iria acontecer. Miguel, ainda segurado pelo pai, olhava para os dois, a confusão deixando seus olhos brilhantes. Pai, o que está acontecendo? A vozinha dele soou baixa, mas cheia de medo. Uma pergunta que Rafael não conseguia responder. Ele queria protegê-lo, mas a verdade parecia estar prestes a se revelar de forma inquietante. Luna, o que você sabe? Rafael não podia simplesmente esperar. Ele precisava de respostas. A mendiga olhou para ele, uma mistura de dor e determinação em seu olhar. Rafael, meu filho. Ao pronunciar aquelas palavras, de repente a atmosfera mudou. O tempo pareceu congelar. A multidão murchou, e Rafael deu um passo para trás, sentindo seu coração disparar. O que ela queria dizer com meu filho? A expressão no rosto de Caio transformou-se. A raiva se misturou com um tipo de satisfação ao ver o desconforto crescente. E então, como um destino cruel, Luna continuou. Eu sou a mãe que você nunca conheceu. As palavras mais pesadas do que o ar quente da manhã caíram como uma pedra no chão. Rafael congelou. O mundo ao seu redor ficou em silêncio. Como? Ele não acreditava. Tudo o que ele sabia parecia desmoronar. A multidão, antes intrigada, agora murmurava, confusa. Caio soltou uma risada que ecoou pelo beco. Eu sempre soube que você tinha um passado sujo. E isso será a sua ruína, Rafael. Ele avançou como um predador em um golpe final. Rafael mal pôde reagir. A luz do sol parecia fugir. E tudo o que ele conseguia ouvir eram os batimentos do seu coração, rápidos como um tambor. Ele olhou para Miguel, que estava petrificado, os olhos cheios de medo e confusão. E então uma onda de raiva tomou conta dele. Cala a boca, Caio! Ele gritou, mas sua voz estava embargada. O que estava acontecendo era maior do que ele poderia entender. Rafael encarou Luna, buscando um fio de lógica naquelas palavras devastadoras. Você não pode. É impossível. É verdade. Eu sou sua mãe. A voz dela gelou o ar à sua volta. Mas como isso seria possível? Como ela poderia ter estado presente em sua vida e ele não sabia? O pânico tomou conta dele novamente. Miguel começou a chorar, e Rafael se apressou a confortá-lo, enquanto tudo ao redor parecia um pesadelo em movimento. A multidão agora estava em alvoroço. Algumas pessoas gravitando ao redor, tentando entender, enquanto outras pareciam ter perdido o interesse e se afastavam. Mas como?
Ele não conseguiu conter a incredulidade. Você deixou eu achar que você era só uma mendiga. Eu não fui o que você pensou, Luna insistiu, sua voz tremendo. Eu fui forçada a ficar longe, mas agora eu preciso de você, e não só por mim, mas por nosso filho. A revelação o atingiu com a força de um furacão. Rafael olhou em volta, procurando qualquer sinal de apoio em um mundo que agora parecia estranho. E, mesmo no meio do caos, mesmo com os passos da polícia se aproximando, havia algo mais se desenrolando. E no auge da confusão, enquanto Caio preparava o golpe final, uma segunda explosão de gritos ecoou. Desta vez, um carro da polícia entrou em cena. As luzes piscavam e homens uniformizados começaram a sair do veículo. Desçam todos ao chão! Uma voz forte ressoou, e a cena se intensificou. Rafael se virou para Luna, sem saber se a verdade sobre ela era um presente ou uma maldição. E enquanto o caos se instalava, ele se viu diante de uma escolha: descobrir mais sobre essa mulher que o chamava de filho ou proteger Miguel da escuridão que se aproximava. A essa altura, uma multidão de curiosos começava a cercar a cena. Entre os gritos e as sirenes, Rafael percebeu uma figura familiar, uma mulher que ele nunca pensou que veria novamente. Era Rosa, uma antiga amiga da escola, com quem havia perdido contato. Seus olhos brilhavam com um misto de preocupação e algo mais profundo. Quando Rosa se aproximou, seu olhar se fixou em Luna. O cabelo dela, numa trança loira, balançava rápido diante do vento. Luna, o que você está fazendo aqui? A voz de Rosa era carregada de emoção. Rafael ficou paralisado. Você a conhece? Conheço, e você também. Mais do que imagina. Rosa respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma verdade devastadora. Ela não é quem você pensa que é. Ninguém é. Rafael sentiu um frio na espinha. O que mais poderia estar oculto? Num instante, Rosa virou-se para a polícia, levantando as mãos. A verdade não vai aparecer com violência. Estão todos em perigo. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O que ela queria dizer? O que mais estava sendo escondido ali? Rafael olhou para Luna, e naquele momento ele pensou que o chão poderia desmoronar sob seus pés. O que mais ele não sabia. E ali, sob a pressão do momento, enquanto tudo parecia desmoronar, a verdade surgia à sua frente, pronta para mudar não só a forma como ele via a vida, mas tudo que acreditava ser real. A confusão crescente tomava conta de sua mente. Rafael percebeu que as revelações estavam apenas começando. Precisamos sair daqui, ele murmurou para Miguel, mas não conseguia desviar o olhar de Luna e Rosa. E então, como se o universo estivesse conspirando para mantê-los presos naquela trama, uma explosão repentina irrompeu na esquina. O som ressoou como um trovão e as pessoas começaram a gritar, enquanto a nuvem de fumaça se erguia. O que estava acontecendo? E com isso, o mundo de Rafael, Luna e Miguel estava prestes a ser devastado por verdades que ele nunca imaginou. A explosão ressoou como um trovão, cortando o ar e fazendo as pessoas gritarem em desespero. Rafael, com o coração na garganta, olhou para trás, vendo a nuvem de fumaça que se ergueu da esquina, obscurecendo o céu azul. O pânico se espalhou pela multidão, como um incêndio que não se pode controlar. Ele respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. Porém, não havia como ignorar a tensão no ar. Caio, que até então parecia confiante, agora também tinha o semblante pálido. Seus seguranças olhavam para o céu, confundidos e alertas. Luna, com a lâmina na mão,
tinha um olhar determinado. Mas Rafael não sabia se ela estava disposta a lutar ou se estava em choque como todos ali. Luna, o que você sabe? Insistiu Rafael. Me diga o que está acontecendo. Ela respirou fundo, os olhos brilhando, com uma mistura de medo e coragem. Rafael, não é apenas sobre nós. Tudo o que você acha que sabe está prestes a ser exposto. A sua voz tremia, mas havia uma força dentro dela que o deixava intrigado. As sirenes se tornaram mais próximas e a multidão começou a se dispersar. Desçam ao chão, estamos cercados. Rafael olhou ao redor, seu peito apertando com a ideia de perder tudo em um instante. Na verdade, ele já havia perdido tanto. E então, algo inesperado aconteceu. Rosa, a amiga de infância, avançou com determinação. Este não é o fim. Você precisa saber a verdade, Rafael. A voz dela cortou o caos. Luna, ela não é só uma mendiga. Ela é a única que pode te ajudar. E você? Você precisa saber. Antes que ela pudesse terminar, uma nova explosão ecoou. Desta vez, o chão tremeu sob seus pés e a multidão se lançou ao solo. O que estava acontecendo? A fumaça envolveu tudo e Rafael gritou: Miguel, fique perto de mim! Quando o ar começou a se dissipar, Rafael se virou para Luna para perguntar novamente. Mas seus olhos se arregalaram com a visão. De dentro da nuvem de fumaça, uma figura saiu, envolta em rostos conhecidos. Ele não podia acreditar no que via. Era um homem que ele achava que estava morto. Seu pai. Rafael! A voz profunda e firme ressoou no caos. Eu voltei! O coração de Rafael quase parou. O que seu pai estava fazendo ali? E por que ele parecia tão igual ao homem que lembrava, mas cansado e cheio de segredos? Não. Isso não pode ser real. Você morreu. Rafael estava em choque. As lembranças da infância, as lágrimas não derramadas, tudo começou a inundar sua mente. Era verdade. Seu pai, o homem que ele havia perdido, estava ali, de pé na frente dele. Os olhos de Caio brilhavam com satisfação. Viu, Rafael? Esta é a sua verdadeira história. Você não sabe de nada. Ele ria. Um riso doentio que cortou ainda mais a tensão no ar. Rafael sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Tudo o que ele conhecia estava se desfazendo. E enquanto a multidão observava, alguns assustados, outros curiosos, as figurinhas de seu passado se mesclavam com o presente em um misto de dor e desvios. E então a revelação começou. Rafael, eu nunca quis te deixar. Havia forças maiores que nos separaram. Seu pai olhou diretamente em seus olhos, a dor refletindo em seu semblante. Eu tive que me esconder para te proteger. Esta história não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que ainda pode acontecer. Rafael estava em conflito. Última coisa que ele esperava era rever o homem que o deixara. A verdade a respeito de sua vida começou a se desdobrar diante dele, em meio aos gritos e à presença opressora da polícia. Miguel estava tremendo, o medo estampado em seu rosto. Pai, o que está acontecendo? O menino olhava para ele, buscando segurança no meio daquela tempestade. Eu não sei, filho, respondeu Rafael, a voz embargada. Ele sabia que aquela situação estava muito além de qualquer coisa que ele tinha imaginado. O que mais ele não sabia? E olhando para Luna, o que ela tinha a ver com isso tudo? A emoção tomou conta de tudo ao seu redor. E antes que pudesse sequer respirar, Rafael percebeu que a verdade estava prestes a desmoronar sobre todos eles, e ele precisava agir rápido. A pergunta que ficou ecoando em sua mente foi: até onde a verdade o levaria? Rafael estava em choque. As palavras de seu pai, que ele achava ter perdido para sempre,
ecoavam em sua mente. O que estava acontecendo? Ele olhou para Miguel, que ainda agarrava sua perna, os olhos cheios de medo. O pânico tomou conta dele. Miguel, não se preocupe, eu tô aqui. Ele tentou acalmá-lo, mas a verdade pesava como uma âncora em seu coração. Enquanto isso, a multidão começava a se agitar. As sirenes ainda uivavam ao fundo, mas a atenção agora estava voltada para o reencontro improvável. Caio, sem perder tempo, olhou para o pai de Rafael com um sorriso sarcástico. Olha quem decidiu aparecer, o grande desaparecido. Ele estava claramente se divertindo com a cena. Cala a boca! Rafael gritou, sua voz se elevando. Ele não queria que ninguém interrompesse esse momento. Mas tudo parecia um pesadelo surreal. E no meio do caos e do desespero, a figura do pai estava tomando vida novamente. Você estava morto! Como você... Eu não morri, Rafael. Eu fugi para te proteger. Havia coisas das quais você não sabia. Coisas que poderiam ter te colocado em perigo. Seu pai parecia sério e angustiado, e Rafael não sabia se deveria acreditar naquela história maluca. Mas antes que ele pudesse digerir aquelas palavras, uma nova onda de gritos irrompeu da multidão. Rafael percebeu que algo mais estava acontecendo. A fumaça da explosão começava a se dissipar, revelando uma cena ainda mais bizarra. Entre as sombras, uma mulher se destacava. Seus cabelos longos e desgrenhados a deixavam parecer um fantasma. Era ela, Nara, sua irmã que ele nunca conheceu. Rafael ficou imobilizado. Ele mal lembrava dela, apenas uma lembrança distante da infância. Nara? Ele sussurrou incrédulo. O olhar dela era intenso, uma mistura de dor e determinação, e o espaço entre eles parecia se estreitar. Rafael, o tempo é curto. Ele não está aqui para te proteger, mas para acabar com você. A voz dela estrondou no meio do caos. O tempo pareceu parar enquanto todos olhavam para o novo rosto que emergia daquela bagunça. Nara, como você, por que você nunca... Mas suas palavras se perderam. Ele queria perguntar tudo, mas o ambiente estava desmoronando ao redor deles. Caio sorriu, uma satisfação maligna pisando na cena. É isso, uma grande família se reencontrando numa manhã tão perfeita. Ele parecia mais entusiasmado do que nunca. Cale-se! Rafael gritou. A raiva começava a consumir seu juízo. Ele sentiu como se, ao invés de estar protegendo Miguel, estava prestes a colocar a vida dele em risco novamente. A polícia estava lá, mas a situação estava se desenhando como um filme de terror. Uma explosão adicional de fumaça preencheu o ar, e Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele precisaria agir rápido. Diante de ele e Miguel estava a reviravolta mais chocante de sua vida. Não apenas um pai ressuscitado, mas uma irmã perdida, uma história de traumas, mentiras e segredos se desenrolando bem na sua frente. As vozes ficaram confusas e uma sensação de urgência invadiu o ar. Rafael precisava salvar Miguel. Precisava entender o que Nara e seu pai estavam escondendo antes que fosse tarde demais. A verdade sobre sua vida estava girando em torno dele como um ciclone. As revelações que estavam apenas começando a emergir poderiam destruir não apenas ele, mas tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo e sobre a família. A verdade pode ser a nossa salvação ou a nossa R. Nara gritou, apontando para a saída. Rafael olhou para trás, o coração em frenesi, e antes que pudesse responder, um novo barulho de sirene ecoou, mais ameaçador do que antes, trazendo uma chuva de insegurança. A vida deles nunca mais seria a mesma, e o que viriam a descobrir
poderia ser mais devastador do que qualquer um deles estava preparado para enfrentar. Rafael estava atordoado, as palavras do pai ressoando na sua cabeça como um eco. A cena ao seu redor estava caótica, mas o olhar de Nara, sua irmã, segurava a atenção dele como um feitiço. O pânico estava em alta, e a pergunta, o que está acontecendo, flutuava na mente de todos. E enquanto a fumaça se dissipava, ele percebeu que havia algo mais ali, algo maior. Rafael, precisamos ir. Nara o puxou, mas os olhos dele não conseguiam se desviar do pai. Ele não pode ficar aqui. É perigoso. O que ela sabia que ele não sabia? Instantaneamente, um grito cortou o ar. Um dos seguranças de Caio, em meio ao pânico, disparou uma arma de forma aleatória. O som de um tiro ecoou pela rua e a multidão entrou em colapso. Gritos de horror explodiram. Rafael virou-se para Miguel, que estava paralisado, a expressão preenchida de medo. "Corre, Miguel!" Ele gritou quando, em um instante, tudo virou um caos. A fumaça, misturada ao sangue e ao pânico, trouxe um manto de desespero. Rafael puxou Miguel pela mão, a adrenalina bombeando pelo seu corpo, enquanto ele tentava se lembrar de onde estava a saída. Ele não podia deixar seu filho ali. A sirene da polícia parecia um eco distante agora, coberta pelo som do desespero ao seu redor. Mas enquanto ele tentava arrastar Miguel para longe, algo o fez parar. Uma nova figura se aproximava pela fumaça, um vulto familiar, e o coração de Rafael afundou. Era Caio, mas não sozinho. Ele estava acompanhado por uma mulher estranha, com um sorriso sinistro nos lábios. E para o choque de Rafael, aquela mulher se parecia muito com Luna. Era uma versão dela, mas com um olhar de malícia que não deixava dúvidas. Ela não era quem parecia. "Rafael!" Caio gritou, a risada maligna ecoando. "Apresento você a verdadeira mente por trás de tudo isso." Ele se virou. A mulher ao lado dele estendeu a mão, como se estivesse apresentando um troféu. "Bot, você não sabia, mas Luna não é apenas uma mendiga. Ela foi escolhida e agora ela é a peça-chave do meu plano." O coração de Rafael disparou. "O que você quer dizer com isso?" Ele gritou, os olhos fixos na mulher. Luna, a personificação da dor e da luta, agora se revelava uma jogadora em um jogo muito maior do que ele poderia imaginar. "Tão ingênuo, Rafael," a mulher disse, com uma calma perturbadora. "Luna é minha irmã gêmea. Nós duas somos parte de algo muito maior do que você sabe." As palavras dela cortaram como uma lâmina afiada. O que estava acontecendo? Era verdade? Luna tinha uma irmã maligno ao seu lado, manipulando tudo. "Vocês duas estão juntas nesse arremedo?" Miguel olhou com horror, as lágrimas nos olhos. Rafael apertou a mão do filho, seu coração se despedaçando. "Calem-se!" Rafael gritou, a raiva pulsando em suas veias. Mas a mulher continuou, com um sorriso que deixava claro que ela tinha o controle da situação. "Luna e eu formamos uma equipe poderosa. E agora você vai aprender o preço do seu desprezo." As palavras explodiram. E enquanto a polícia chegava mais perto, a mulher deu um passo à frente, seus olhos brilhando com malícia. "Você quer saber a verdade, Rafael? Sua família não se perdeu. Ela foi dividida propositadamente. Sua vida perfeita é uma farsa." E antes que ele conseguisse responder, ela lançou um líquido escuro no chão, que explodiu em fumaça, obscurecendo tudo ainda mais. Rafael estava em choque. O que estava acontecendo era muito mais profundo do que ele poderia imaginar. A imagem que ele tinha de Luna, sua vulnerabilidade, agora parecia uma fachada.
enquanto o tubo ao seu redor se tornava um turbilhão de gritos e fumaça. Rafael sabia que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. A cidade estava à beira do caos, e a verdade ameaçava devorá-lo. Ele olhou para Miguel, que ainda estava tremendo ao seu lado. "Fique perto de mim", ele murmurou, determinado a não deixar o garoto se perder neste pesadelo. Mas a revelação havia sido plantada. O que mais ele não sabia? A conexão entre eles estava mais profunda e mais traiçoeira do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a fumaça começava a tomar conta de tudo, e uma nova onda de gritos ecoava, Rafael percebia que aquele era apenas o começo de algo muito maior. O passado estava se revelando, e ele precisava descobrir de uma vez por todas quem era realmente Luna, e o que mais sua família havia escondido. A fumaça começava a se dissipar, e Rafael estava completamente paralisado. A revelação da irmã de Luna, a mulher ao lado de Caio, ecoava em sua mente como um eco distante. O coração deles batia forte, mas a adrenalina era sufocante. "Você não pode estar falando sério." Rafael tentou se agarrar à lógica, mas a dor e a confusão o cercavam. A mulher, com a expressão maliciosa, continuou: "Luna é parte de uma velha disputa familiar que você nunca entendia. A verdade é que todos nós somos ligados por um sangue que foi cortado, separado por mentiras. Estou aqui para acabar com isso. Desista, Helena. Ponto." A verdade é uma arma de dois gumes. Caio riu, cruzando os braços, convencido de que tinha o controle da situação. Rafael percebeu que essa não era apenas uma rivalidade. Era uma teia complexa de traições, segredos e laços que ele nunca imaginou que existiam. "Você está falando sobre uma disputa? Que disputa?" As palavras saíram de sua boca em um misto de incredulidade e medo. "O que você quer dizer com sangue?" Uma parte dele queria entender, esperando que a verdade trouxesse alguma luz, mas outra parte queria correr. Helena sorriu com satisfação, como se tivesse esperado por essa pergunta. "Meus pais sempre estiveram em pé de guerra com os seus. O que você acha que aconteceu entre eles?" "Não foi apenas uma separação qualquer, Rafael. Foi uma prisão de segredos. E Luna, ela sempre soube." Rafael sentiu a pressão em seu peito aumentando. Ele olhou para Miguel, que ainda estava perto, a carinha assustada refletindo a confusão de todos os presentes. "Não, não pode ser", ele murmurou, a mente girando como uma roda gigante descontrolada. Podia sentir o medo no ar, a expectativa de uma revelação que mudaria tudo. Helena de repente se virou, olhando para a multidão que se aglomerava. "Vocês todos acham que conhecem Rafael, mas ele nunca soube quem realmente é. E agora, a verdade será revelada." Ela levantou a voz novamente, mas uma fraqueza apareceu em seu olhar, que Rafael não conseguiu ignorar. A atmosfera ficou pesada, e a multidão começou a murmurar, confusa e ansiosa. As pessoas olhavam entre os três, como se quisessem entender o que estava em jogo. O desprezo que Caio exibia se transformou em um nervosismo palpável. Ele percebia que havia algo mais ali. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, um irmão surgido do nada, uma figura conhecida que mudaria tudo. O irmão de Caio, Felipe, tinha um olhar decidido e uma expressão de determinação. "Pare, isso vai acabar agora", ele gritou, avançando na direção de Caio, buscando revelar algo que poderia frear todos os planos. A atenção voltou-se inteiramente para Felipe, e Rafael estava em choque. "Felipe, o que você está fazendo aqui?" Mas tudo se tornava uma confusão.
Eu pensei que você estivesse longe. Eu não fui longe. Fui me esconder. Tinha que me proteger de você e de tudo isso. Ele olhou para todos, a frustração evidente em seu rosto. Essa briga é maior do que qualquer um de vocês pode imaginar. E então, mais uma vez, a explosão. O ar ao redor deles parecia silenciar. Uma onda de choque implacável que fez todos darem um passo para trás. Naquele instante, Rafael viu. O foco mudou e a realidade começou a se desmanchar. Felipe lançou uma bomba de fumaça que atingiu todos como um vendaval. A fumaça tomou conta. O caos reinava e as pessoas começaram a gritar. Rafael precisava se mover. Miguel estava paralisado ao seu lado. E a imagem do pai ressurgido, do desconhecido presente, tudo se confundiu. Apenas uma coisa importava. "Vem, Miguel!" ele gritou, pegando o filho pela mão e puxando-o. Mas então ouviu um som distinto, o barulho de passos fortes, e as vozes da polícia começaram a se intensificar. O tempo estava se esgotando. Cada segundo contava. Dentro daquela nuvem de fumaça e revelação, os olhares se cruzaram. O que comprometeu Rafael não eram apenas os laços de sangue, mas as escolhas que outros fizeram por ele. Ele estava prestes a descobrir que, no caos, segredos mais sombrios do que ele poderia imaginar estavam prestes a explodir. E em meio a tudo, ele se perguntava quem realmente eram seus verdadeiros aliados. Demorou apenas um segundo, mas parecia uma eternidade. As verdades estavam agora expostas, as mentiras começando a desmoronar. Rafael olhou para Miguel mais uma vez. O pequeno não tinha ideia do que estava prestes a vir. O que isso tudo significava para eles. E olhando para a fumaça espessa, ele questionou se a verdade alguma vez seria a resposta que ele esperava, ou se resultaria em um novo tipo de caos. A fumaça começou a se dissipar, revelando o caos ao redor. Rafael olhou em volta, seu coração disparando enquanto tentava processar tudo. A revelação da irmã de Luna deixava-o atordoado. E em meio a tudo isso, o foco de sua atenção se voltou para Miguel, que ainda estava ao seu lado, com os olhos arregalados de medo. "Vamos, Miguel!" Rafael gritou, puxando o filho com toda a força. O pânico começou a tomar conta. Ele sentiu o peso da responsabilidade crescendo. Mas a cena ainda estava repleta de incertezas. "Precisamos sair daqui." Helena, a irmã de Luna, estava se aproximando. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. "Você não sabe com quem está lidando, Rafael. Isso tudo é maior do que você pode imaginar." A voz dela ecoou, absorvendo a atenção da multidão. "Eu não me importo com o passado. Só quero proteger meu filho." Rafael retrucou, a determinação fazendo seu peito apertar. Com Miguel em mãos, ele estava pronto para enfrentar qualquer um que se colocasse em seu caminho. No entanto, a situação estava mudando rapidamente. Felipe, irmão de Caio, se posicionou entre eles, como se quisesse acalmar os ânimos. "Parem! Por favor, todos vocês acabam de entrar em uma batalha que não compreendem." Ele olhou diretamente para Caio. "É hora de parar com esse ódio." Os olhos de Caio, por outro lado, brilharam com desprezo. "Precisamos agir rápido." Nara, a irmã desconhecida de Rafael, gritou, ainda tentando se fazer ouvir em meio ao tumulto. "O tempo está acabando." Os murmúrios da multidão aumentaram, e Rafael percebeu que neste momento, cada segundo contava. Lembrou-se de sua infância, das histórias que ouviu sobre sua família, mas agora
Todos os fragmentos pareciam se encaixar de uma maneira que fazia seu coração doer. Tire seu irmão e essa mulher da minha frente. Caio estava em estado de frenesi, com uma expressão que misturava raiva e medo. Ele começou a se mover, buscando uma vantagem que pudesse garantir seu controle. Rafael tomou coragem. Eu não vou deixar que você faça mais mal a ninguém. Sua voz soou forte, como um tambor ressonante. Ele respirou fundo e percebeu que precisava proteger Miguel e enfrentar seus medos de uma vez por todas. Helena sorriu de forma ameaçadora. Você pode tentar, mas a verdade é uma arma poderosa, Rafael. E a verdade é que você é parte dessa bagunça. Miguel olhava tudo com um misto de confusão e terror. Pai, o que está acontecendo? O que a gente deve fazer? A inocência do menino apertou o coração de Rafael. Ele segurou firme a mão de Miguel e olhou nos olhos do menino, desejando transmitir um pouco de coragem. Vamos sair daqui, Miguel, agora! E em um movimento determinado, ele puxou o filho para longe da confusão, mas não sem antes lançar um último olhar para Nara e Luna. A tensão estava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Rafael percebeu que a batalha não era somente contra a família desmoronada que conhecia, mas contra as mentiras que dividiam as pessoas. O que eles estavam enfrentando era uma luta por verdade e reconciliação. Então, como em um filme, a polícia finalmente tomou conta da cena. Os oficiais ordenaram que todos se afastassem, e a multidão começou a se dispersar. Rafael ergueu a cabeça, sabendo que a luta ainda não tinha acabado, e que a verdade poderia ser mais complexa e dolorosa do que qualquer um deles sabia. Enquanto ele corria com Miguel, a cena se desvanecia atrás deles. Uma parte dele sabia que em algum momento precisaria confrontar tudo isso novamente, porque a história deles, mesmo repleta de dor e segredos, poderia oferecer uma chance de redenção. E antes que o caos se dissipasse completamente, Rafael ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Era Luna, com lágrimas nos olhos. Rafael, não se esqueça de que As palavras dela ecoaram em sua mente enquanto se afastavam. O que realmente estava por trás disso? E ao se afastar, Rafael se deu conta de que a jornada estava longe de acabar. Um novo capítulo se abria em sua vida, cheio de perguntas, mistérios e a necessidade urgente de descobrir o que a verdade significava para ele, sua família e seu filho. Agora, querido leitor, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Cada inscrição é um voto de apoio para continuar essa jornada. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Qual a sua opinião sobre a verdade revelada? E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho intrigante. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de